Olá, somos a Casa de Oração e Estudos, o Rei das Matas, trazendo mais um pouco de conhecimento que tanto nos auxilia no nosso processo evolutivo. Meus irmãos, vamos aí dar continuidade ao nosso estudo falando sobre os filhos e filhas dos orixás. Hoje trago aí para vocês, como vocês estão vendo nessa imagem, né, uma imagem africana, né, de um orixá africano, e a imagem do sincretismo de Ogum com São Jorge, tá bom? Pelo menos aqui na nossa região, ele é sincretizado com São Jorge, tá? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho, né, como são os filhos e filhas do orixá Ogum. Não, não se incomodem aí, é o interfone aqui em casa tocando. Como são os filhos e filhas do orixá Ogum, né? Então, primeiro a gente deve falar que Ogum é o orixá, né, da lei, o pai da lei, né? Então, assim, tá sempre ali nesse equilíbrio. A lei tem que estar em equilíbrio entre razão e emoção, né? Então, logo a gente vê que justiça e lei não andam separadas uma da outra. Então, assim, Ogum ele é o ar que alimenta o fogo de Xangô, né? Então, assim, Pai Ogum, ele traz para os seus filhos e para suas filhas uma retidão de caráter, né? É muito difícil a gente ver um filho de Ogum, né? Ele partindo para o lado da criminalidade, a não ser que esteja desequilibrado, tá? Então, olá, meu filho chegando. Então, olha, falando um pouquinho aí como eles são, né? Os filhos de Ogum são irredutíveis e tentam impor-se a todo custo, né? São extremamente competitivos. Então, assim, quando eles estão em um grupo, eles vão tentar se sobressair, né? São líderes natos, né? Se estão equilibrados, líderes positivos. Agora, se não, são extremamente negativos, né? Trazem aí uma liderança muito negativa para os seus filhos, né? Então, vamos lá. Os filhos e filhas de Ogum, no negativo, eles são possessivos, intolerantes, rigorosos com os outros e insensíveis, né? Mas também são bem aguerridos quando entram numa batalha, numa luta, sabe? Numa contenta, eles vão até o fim, gostam de sair vencedores, né? Então não são daquele tipo que foge da batalha, não, sabe? São irredutíveis, né? Gostam sempre de estar ali, pegou algo e vai até o final. Então, eles são determinados, né, obstinados, competitivos, têm muita energia, tanta energia que eles são assim, se eles estão fazendo um trabalho, eles são meio incansáveis, sabe? Mas quando falam que estão cansados, para contar que está arrebentado, ele vai até a última gota de energia, sabe? E aí já não está aguentando mais nada, aí é que ele vai parar, entendeu? Então, assim, a gente vê muitos filhos de Ogum sendo muito, mas muito trabalhadores, né? Pegam com afinco profissões braçais, né? Porque eles têm um corpo robusto, né? Então, assim, como de um guerreiro, então eles conseguem bem se manter, né? Mesmo que sejam magros, né? Trazem uma complexidade no corpo, né? De força, né? De músculo mesmo sendo magro, tá? Então, vamos lá, eles são muito corajosos, proativos, são líderes natos, como eu já disse, são fiéis, são leais, né? É muito difícil você ver um filho de Ogum trair, né, alguém, uma amizade, a não ser que esteja no desequilíbrio, tá? É ético, responsável. Então é ótimo para você colocar uma responsabilidade na mão de um filho de Ogum, porque ele vai ter responsabilidade para levar aquele trabalho, aquilo que você deixou na mão dele até o final, tá bom? Tem uma retidão de caráter muito grande, né? Compra a briga dos outros, né? Estando certo ou estando errado, eles saem na defesa das pessoas, porque são um pouco emotivos, sim, né? São bem emotivos até. Às vezes essa emotividade até sai de uma forma muito negativa, que é através da agressividade, né? Não admitem traição, mas quando estão desequilibrados, eles podem trair, tá? Então, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes ele não foi nem por maldade de querer trair, mas acabou acontecendo, né? Quando ele viu, foi invigilante e acabou acontecendo. E muitas das vezes a gente vê o filho de algum se arrependendo de algumas coisas que faz,
porque faz parte dele, né? A razão e a emoção tá sempre ali, né? Então, ao mesmo tempo que ele erra pela emoção, ele já recupera a razão e já tenta, né, consertar aquilo de errado que ele fez, tá? Então, assim, são defensores da ordem, da justiça, da lei, né, e da segurança. Então a gente vê muito policial, advogado, juiz até, né, mas juiz a gente vê mais os filhos de Xangô, mas pode acontecer de um filho de Ogum chegar a ser um juiz, sim, né. Então, assim, a gente vê eles, assim, muito em profissões que são muito de trazer segurança, de lidar com o público, né, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. São extrovertidos, eles gostam muito de estar no meio de muitas pessoas, de fazer amizades, de serem, assim, solícito com as pessoas, gostam de ajudar, né, por isso que compram a briga da pessoa até o fim, né. São, falantes, alegres, né, gostam de brincar, né, são bem expressivos, né. Tudo que eles sentem, eles falam, né, e aí que é o perigo, porque às vezes eles estão sentindo um desequilíbrio, eles vão falar desequilibrados, né. Fala com o rosto, então quando um filho de algum não gosta de alguma coisa, você percebe na fisionomia dele, ele não consegue nem disfarçar. Ele literalmente, você olha na cara dele, você vê que ele não gostou daquilo ali, né. Então, assim, ele fala muito com o rosto, com as mãos, com os pés, ele está sempre em movimento, tá. Onde chega, chama atenção. Todo filho de Ogum, aonde ele chega, ele chama atenção, né. Não conseguem ficar parados, é outra coisa, assim, pegam para fazer um trabalho, vão fazendo, vão fazendo, vão fazendo. Quando estão totalmente esgotados, aí que eles se dão por conta que não são, indestrutíveis. Aí já estão tudo arrebentado, aí eles param. Nessas alturas já estão nervoso, já estão chutando balde, já estão fazendo de tudo, né. Então, assim, são idealistas, né, se tem uma ideia, eles vão até o fim, resolver, para fazer, para chegar, né, na realização daquele ideal, né, aquela algo que ele achou que deveria ser algo que é muito importante para ele. Então, assim, ele tem as próprias convicções, entendeu? Então é mais difícil de você convencer um filho de algum na sua convicção, né. Ele vive, é o ar, né, gente, é o ar. Então ele vive com a mente, não assim, flutuante demais, mas ele vive com a mente, com ideias e pega e faz. Ele não é de ficar só pensando e não agir, ele pensa e faz, tá? Então, assim, são otimistas, guerreiros, de temperamento instável. Então, da mesma hora que estão bem, pode mudar o humor de uma hora para outra, são instáveis, né. Então tem uma personalidade muito assim, porque eles vivem muito entre a razão e a emoção, então para eles é tudo muito difícil se manter naquilo ali, mas estão sempre procurando seguir numa ordem, numa linha, né, quando saem disso é desequilíbrio, né. Então assim, é muito, impositivo, né, são impositíveis, né, estão sempre impondo as coisas, às vezes, né, gostam às vezes de falar alto, né, mas são doces, são amáveis e são suaves, né, dentro daquilo que a gente consegue entender que é a forma de algum de guerrear, de estar pronto para a batalha. Então a gente falou um pouquinho aí da personalidade, né, da personalidade do filho de Ogum. Eu vou falar mais um pouquinho, eu vou falar do campo mental do filho de Ogum, né, para que você se entenda ou entenda aquele que está do seu lado ou aquela que está do seu lado que tem Ogum, né. Então eles são movidos pela sensação do mundo, né, material, como ele se sente com determinada sensação, né. Então assim, de acordo com aquilo que ele vai sentindo, é a forma com que ele vai tendo aquilo no mental. Ele sentiu na hora uma energia muito pesada, está arriscado ele se contaminar com aquela energia pesada, se ele não estiver vigilante, né, então porque ele é muito movido por tudo aquilo que ele sente. Então, às vezes, você vê muito mesmo, filho de algum chutando a paciência dele para longe, não é perdendo, ele não perde, ele joga longe mesmo, porque ele fica irritado, fica agressivo, ela também, né, pode ficar assim, de uma hora para outra explosiva, e aí se tornam até perigosos, tá. Pensam rápido e agem rápido, então por isso são impulsivos, né, eles pensam rápido, então agem rápido também. Então a impulsividade é muito, muito forte nos filhos de Ogum.
tá? São imediatistas, querem tudo não para agora, mas para ontem, né? Corta a cabeça de quem estiver no meio do caminho, assim. Então, saem fazendo as coisas de imediato, vai pensando, vai fazendo, vai pensando, vai fazendo. Quando vê, fez algo de errado e aí pede desculpa. Pede desculpa e fala: nossa, eu não tive intenção de fazer isso, né? Se me perdoa e tal. Ele é um guerreiro estratégico, então assim, toda filha e filho de algum tem mania de montar estratégias para definir, para conseguir as coisas, né. E aí a mente deles é uma mente muito estrategista. Então tem que se tomar cuidado também, porque quando a filha e filho de algum estão desequilibrados, a mente deles vão tramar algo para poder fazer, entende? Então podem partir sim para vingança, podem tramar sim uma vingança. Então assim, da mesma forma que eles podem tramar algo para ajudar alguém, entende? Então depende muito se está equilibrado ou se está desequilibrado, mas como eles mudam de humor muito fácil, né? Vivem entre a razão e a emoção, então é muito fácil a gente ver, né, um filho de algum tanto vibrando positivamente quanto desequilibrado procurando uma vingança, tá? É, tem uma dificuldade de ser ponderado, ver os prós e os contras. Então eles não sabem ponderar as coisas, eles não sabem usar a balança para ponderar, para ver o que eu posso, o que eu não posso fazer. Agem na impulsividade quando vê já foi, fazem muita lenha com isso. Se alguém provar que ele está errado, ele muda de opinião, ele não é apegado, né, ele muda de opinião, ele vai falar: "Me perdoe", e tal, né, mas vamos lá, vamos falar, né, para isso você tem que convencer ele, porque senão não muda de ideia não, tá, são meio irredutíveis, você tem que convencer. Convencendo, ele até muda de ideia sim, se tiver de pedir perdão, ele pede, pedir desculpa, ele pede, né, mas só se ele for provado para ele que ele está errado, do contrário, ele não faz, né, e é uma das coisas que, atrapalha muito o filho de algum, né, às vezes tem um orgulho muito muito forte aí que deve ser controlado. Eu vou parar por aí. A gente pode falar ainda sobre o emocional, sobre o profissional, né, dos filhos de algum, sobre as relações sociais, mas eu só vou trazer, se você deixar aí nos comentários aí abaixo, traz mais sobre algum, e aí eu trago outro vídeo aqui para você sobre algum, tá bom? Então é isso, meus irmãos, meu saravá fraterno a todos, que Pai Oxóssi nos abençoe. Ah, antes disso, antes de eu pedir a bênção de Pai Oxóssi Manhã Sã, falar com vocês sobre entrar em contato com a casa de oração. Vocês podem ver aí na descrição do vídeo, né? Tem o nosso arroba lá do Instagram e também vocês podem deixar aí o seu e-mail que eu entro em contato com vocês para que vocês possam, né, ter aí esse contato comigo aí. Porque eu não gosto de colocar número de telefone aqui, tá, gente? Então, assim, tem muita gente que não tem Instagram, né, então mas tem e-mail, então me manda um e-mail que eu respondo para você e a gente vai tentar entrar em contato, tá bom? Então é isso, meu saravá fraterno a todos, que Pai Oxóssi nos abençoe e Mãe Ansã nos direcione, e Pai Ogum ordene a sua vida. Axé.